O jovem padre não entendeu, mas nem mesmo atinou em questionar. Estava em estado de êxtase. Mila, em espírito, se levantou e correu ao encontro do amado protetor. Para Felipo, era como se ela saísse de si mesma, como a cobra em mudança anuais de pele. Ele ainda não poderia conceber a existência do perispírito, nosso segundo corpo. Com a adoração estampada no rosto, Mila segurou a mão que lhe era oferecida. Estranhando o fato de estar se mexendo depois de tantos anos imóvel, abraçou ternamente o polêmico Duque da Calábria, que, tomando nos braços a filha de ontem, deixou o quarto da mesma maneira que entrara, andando sem caminhar, com os longos cabelos ao vento. Felipo não teve dúvidas, acabava de conhecer aquele que o intrigara por horas a fio. Naquele quarto frio, ele vira Fernando, o Duque da Calábria, tomar nos braços sua eterna apaixonada, levando-a para o merecido repouso que a culpa atrasara em anos. O perfume suave e a sensação de paz ainda permaneciam quando Guilhermo e Josefina adentraram os aposentos onde jazia um corpo sofrido e judiado, para quem Mila transferiu todas as mazelas e culpas de seu espírito. Os irmãos seguraram cada uma das mãos do jovem e disseram emocionados: "Obrigado, padre." Com um abraço fraterno, ele tentou consolar os filhos de Mila e saiu em busca da vizinhança, pedindo ajuda para os procedimentos de praxe. Guida chegou trazendo uma mortalha e Teresa muitas flores. Juntamente com Josefina, as duas banharam, perfumaram e vestiram o cadáver para as exéquias que seriam celebradas na nave da igreja de Santo Hilário. Quando o corpo foi depositado dentro do santuário, as pessoas começaram a chegar. Com exceção de Francesco e Ângelo, esposo da morta, todos os presentes na vila entraram na igreja e vagarosamente os que se encontravam ausentes, trabalhando, começavam a chegar para velar o corpo daquela que era a moradora mais antiga da vila. A esposa de Dante, Liana, chegou segurando pela mão um menino de aproximadamente 8 anos. Geron parecia uma criança esperta e seus olhos passeavam pela igreja, e ao encontrar Felipo, soltou a mão da mãe e correu até ele, estendendo a pequena e magra mão. O padre segurou a mãozinha entre as suas duas e sorriu, abençoando o pequeno fiel. "Quero ser como o Senhor." "Em que exatamente?" "Quero ser padre, mas não igual ao Senhor. Prefiro ser mais alto." "E mais bonito." "Certamente." Felipo riu da sinceridade infantil. Sabia-se longe dos padrões de beleza, com seus olhos pequenos, nariz adunco e baixa estatura. Contudo, lembrou-se de como ainda assim fascinava a jovem Teodora. Ah, Teodora, como sentia sua falta. "Você será, Geron, percebe-se claramente. Mas diga-me, o que realmente o interessou na carreira religiosa?" "Além da garantia de ir para o céu quando morrer, quero aprender a ler e escrever. Quero ser assim como vocês, paparicados por todos da vila, e descobrir todas as verdades que vocês estudam, com o objetivo de esconder." "Por que você acha que escondemos verdades? E que verdades são estas?" "Porque passam informações erradas." Liana aproximou-se e chamou o filho com um sussurro. "Vamos, Geron, não se fala tão alto dentro de uma igreja, principalmente quando está acontecendo um mortuário. Não
incomode o padre. Ele não me incomoda, senhora. Deixe-o aqui. Prometo que falaremos baixinho. A esposa de Dante voltou para o lado do marido e o padre começou a conversar com o garoto, dessa vez sussurrando. Quem disse que passamos informações incorretas? Felipe estava intrigado. Como um garoto tão jovem fizera aquela descoberta, que muitos adultos ignoravam completamente? Eu descobri. Responda-me, padre, como morreu Jesus? Foi crucificado. E de onde ele era? De Nazaré, ou Belém, talvez, da Palestina, enfim. Mentira! Ele era romano, um soldado romano. De onde tirou isso? Essa informação não procede. Posso provar. Venha comigo, vou lhe mostrar um segredo, que é só meu. Felipe, cheio de expectativa, seguiu o menino para a sacristia. Sob a escrivaninha, ele retirou uma pedra dentro de um buraco cavado no chão. Pareceu uma embalagem tubular, feita de chifre de algum animal. Com a habilidade de mãos delicadas, de dedos finos, ele conseguiu tirar de dentro da pequena cavidade aberta, na ponta do chifre, uma tela de pouco mais de 20 centímetros, enrolada muito apertada, de modo a ficar fina e se alojar no recipiente inusitado. Geron abriu a pintura para um ofegante padre. A pintura mostrava o crucificado no alto do monte, entre gestas e dimas. As chagas sangrentas eram retratadas com tal perfeição que davam a impressão de que, se as tocássemos, teríamos as mãos sujas de sangue. Era uma belíssima obra, assinada pelo Duque da Calábria, como todas as encontradas até então. Um detalhe, porém, fazia Geron olhar com ar triunfante para o religioso. Na cabeça do Senhor, em vez da incontestável coroa de espinhos, um elmo romano, reluzente, com seu penacho vermelho, ostentoso. Então, padre? Amiguinho, a pintura do Duque da Calábria não pode ser tomada como fato. Ele poderia ter pintado Jesus usando um quilte, sem que isso provasse ser ele procedente de uma clã da Caledônia. Eu ainda não sei o que o pintor sugeriu ao pintar este elmo na cabeça de Jesus, mas posso lhe garantir que isso não insinua nada a respeito da nacionalidade ou profissão de Nosso Senhor. E por mais que a Igreja omita informações, ao menos neste detalhe, ela está inocente. A expressão no rosto do garoto era de desolação. Parecia ter perdido algo muito precioso. Felipe sentiu-se como um ladrão de ilusões. Carinhosamente se aproximou do garoto e, alisando os cabelos arrepiados, feito grama podada recentemente do pequeno, falou baixinho. Ainda assim, continuamos a ter nosso segredo. Pense comigo, ainda mais enigmático do que a nacionalidade e profissão de Jesus é o mistério que existe nesta pintura, a mensagem codificada neste adereço. O que o Duque quis dizer com isso? Para quem foi essa mensagem? Ela chegou ao destino? E estas letras, talhadas no chifre? O que significam as letras C, I, S, R? Os olhos de Geron brilhavam diante da expectativa de ter descoberto uma coisa bem mais intrigante. Não seria o nome do dono do chifre? Saberia me dizer os nomes dos padres que estiveram rapidamente aqui depois da morte de Domingo Brunello? O último que passou aqui se chamava Constâncio,
Isso mesmo, Padre Constâncio. Como um flash, a imagem veio em sua memória. Um jovem e ruivo padre a reclamar a missão imposta pela Cúria Romana. Dizia que ninguém que tivesse em condição de escolher aceitaria oficiar em tal local. Era o fim do mundo, tão miserável que nem se pagavam pelas missas. Não estranhava a fuga sorrateira dos seus 6 antecessores. Como viver no meio do nada, cercado por inimigos feudais e sem dinheiro para o básico? Filipo não respondeu aos questionamentos revoltosos do colega. Apenas lacrou a recomendação papal que ele levaria para os seus futuros paroquianos. Ela estava em nome de Constâncio, Ino Sabine Rossi, C.I.S.R. Estranho é que os padres fugiam, mas não regressavam a Roma. Onde estariam? Estariam vivos ou tiveram o mesmo fim de Alexandros e Dominique? Geron, lembra se Padre Constâncio tinha cabelos afogueados? Cabelos cor de laranja, olhos muito verdes e rosto coberto por pintinhas. Não havia dúvida, falavam da mesma pessoa. Guardemos nosso segredo, amiguinho. Vamos voltar para a igreja. Para um primeiro dia está muito turbulento. Temos uma alma a encomendar. Uma vez na nave, ao lado do corpo e de frente para os assistentes, Felipe percebeu nitidamente 2 coisas. A primeira é que realmente precisava fazer o casamento de Rita e Leonardo, que se olhavam, alheios a tudo ao redor, inclusive o ambiente e a ocasião. A segunda é que não comera quase nada, desde o caldo na cabana de Antônio Íbero, e seu estômago começava a se queixar, em forma de náuseas. Já se passava muito do horário de almoço. Contudo, faria a recomendação de Mila antes de resolver esse problema. Dante viera ao encontro do filho e se sentou ao lado do cura, que fez um sinal de que estava tudo bem. Quando querem fazer o sepultamento? Perguntou bem baixinho. Estamos esperando os rapazes voltarem do cemitério. Os netos de Enzo foram cavar a sepultura. Dante, o que aconteceu com os padres que estiveram aqui antes de mim? Não sabemos. Eles chegavam e, no máximo em poucos dias, sumiam na calada da noite. Mandávamos um mensageiro a Roma e acontecia de novo, e de novo. Depois, eles pararam de mandar padres para cá. Foram 5 meses entre o último e o senhor. Eles nem se despediram? Não avisaram que iriam? De certa forma, avisavam sim. Todos se sentiam ameaçados de morte. Imagina quem ameaçava os religiosos? Eram unânimes em acusar o Duque da Calábria. E quando dizíamos estar o Duque morto, eles sempre diziam que ele já saíra da tumba outra vez. E o que você acha? Não sei. Acho apenas que os padres bisbilhotavam demais. É uma advertência? Talvez. No entanto, o que realmente desejo é que o Senhor não saia na calada da noite, levando parte de nosso patrimônio, como fez o último. O que o Constâncio levou do vilarejo? Uma das obras do Pentáculo. O que é Pentáculo? Um conjunto de 5 obras do Duque que retrata a paixão e morte de Jesus. E onde estão as outras 4? Decidimos deixar cada uma com seu guardião depois do roubo. Posso saber quem são esses guardiões? Não posso lhe dar essas informações.
Pelo menos não até que eu saiba que posso confiar no Senhor, entende? Uma das obras foi roubada. Não sabemos se tem grande valor. Sim, eu entendo. Felipe nem mesmo tentou disfarçar a decepção que a negativa lhe impôs. O brilho curioso de seus olhos castanhos, ternos, apagou-se devagar, como uma chama que se esvanece diante de atroz sufocação. Faz pouco mais de 8 horas que cheguei. Está acontecendo tanta coisa, está tudo tão rápido, pois penso já fazer dias que estou por aqui. Aquela pintura que se encontra na casa de Guilhermo e Josefina é, por acaso, parte do pentáculo? Mila seria uma guardiã? Sim e não. Na verdade, aquele quadro, embora seja parte da coleção, foi dado a ela pelo próprio pintor. Houve uma época em que os 5 estiveram encarreirados na parede da igreja. Os vilões, brindados com cada um deles, os ofertaram para enfeitar o patrimônio comum. Mas com o roubo de um deles, todos acharam que deveriam voltar a proteger seu regalo, dado por alguém tão especial, que não sabiam se tratar de um fantasma, um ressuscitado ou o quê. Por acaso, qual foi o quadro roubado? Teria sido o último? Indagou Felipe curioso. Não, foi o que retrata a crucificação. O que eles retratam? Pode me dizer? Ah, isso sim. Trata-se do julgamento, a via crucis, a crucificação, que foi roubada. Sepultamento e ressurreição. Se eu restituísse a crucificação ao pentáculo, confiaria em mim e me diria onde estão os outros? O quadro está com o Senhor? Foi encontrado em Roma? Não, ele nunca saiu daqui. E acho que nem mesmo aquele que o Senhor julga tê-lo roubado. Padre Constâncio está aqui? Não sei, talvez não. Mas acho que quando saiu, não fez de livre e espontânea vontade. Talvez nem mesmo estivesse vivo na ocasião. Acha que foi morto? Não só ele, como tantos outros que sumiam, se dizendo ameaçados de morte. Pois me mostre a crucificação e eu confiarei no que me diz e na sua pessoa. E me responde qualquer pergunta que eu fizer? Combinado. Sorrateiramente, os 2 homens entraram na sacristia, enquanto os outros, compenetrados, oravam por Mila. Ao desalojar o objeto, que um dia teria sido adereço da testa de algum mamífero selvagem, Felipe tirou de Dante um suspiro sonoro. E mais embasbacado ainda ele ficou quando viu a 3ª pintura da coleção, chamada Pentáculo. Era mesmo a relíquia desaparecida do tão amado quanto odiado Duque da Calábria. Sabe se este elmo pertence originalmente à pintura ou se foi acrescentado pelos padres fugitivos? Pode até não ser original, mas não foi acrescentado por eles. Desde criança que estas pinturas me intrigam por sua falta de coerência histórica. E olha que eu já estou com quase 30 anos. Bem, minha parte do combinado está feita. Agora é a sua. Pergunte o que quiser. Conte-me tudo o que sabe sobre estas obras. Qualquer lembrança que possa ter, mesmo que a você pareça insignificante, eu quero saber. Lembro-me de que quando eu era menino, os 5 linhos pintados e emoldurados se encontravam pendurados nas paredes da igreja. A primeira e a segunda à esquerda, a terceira na parede do fundo,
e as outras duas na parede direita, na ordem cronológica. Todos na vila gostavam da obra. Aliás, tudo que o duque assinou tomou um ar de misticismo e veneração. O duque fora um pai para todos ao seu tempo, mas era um mistério o fato de ele ter morrido 2 vezes. Todos o amavam como a um ser especial, sobrenatural, uma mistura de homem e Deus. Quando ele morreu, levaram 6 anos para avisar Roma. Acreditavam que ele voltaria do sepulcro. Bem, voltando às obras que nem são assim tão maravilhosas, mas como era assim o artista amado, assim era toda sua obra. Todos amavam estas pinturas e passavam para os seus filhos essa veneração e respeito. Lembro-me de olhar para elas como se fosse a coisa mais sublime do mundo. Acho até que, se amarmos a Deus de verdade, amaremos a todos os homens. O rapaz fez uma pausa, depois prosseguiu, narrando em detalhes suas lembranças. Quando comecei a crescer e aprender o catecismo, percebi certas coisas estranhas. Cada quadro tinha uma particularidade intrigante. O primeiro retratava Jesus sendo apresentado a Pôncio Pilatos, levado por sacerdotes judeus. Uma coisa, porém, me deixou intrigado. Pôncio Pilatos usava um crucifixo pendurado no pescoço. Ora, se Jesus ainda estava sendo julgado, a que crucificação o objeto se referia? O segundo mostrava Jesus carregando não a cruz, mas apenas o braço dela. Isso já estava estranho, mas o pior é que gravado na madeira, se olharmos de perto, existe uma escrita que, segundo Senhora Mila, era em latim e dizia algo como a adoção de Constantino. Imperador que, segundo o padre, foi o primeiro imperador a se tornar cristão e não poderia ter doado nada nem escrito isso tanto tempo antes de nascer. Filipe acompanhou com total atenção a narrativa. O terceiro está em sua frente, um Jesus crucificado usando o elmo romano. O quarto mostra uma paisagem chuvosa e o corpo de Jesus, ainda com o elmo, sendo colocado no sepulcro por Simão de Cirineu, que, conforme aprendi, o teria ajudado a carregar a cruz, e não o corpo do Nosso Senhor. Então, quando você percebe a figura de Simão Cirineu fora de seu lugar, volta automaticamente ao segundo, onde ele deveria estar, e o vê observando o mestre a carregar a madeira do meio da multidão. O quinto, e ainda mais intrigante, retrata a ressurreição de Jesus. Ele aparecia, como o padre contava, sem feridas, sem sangue, trajando roupas brancas e brilhantes. Mas não estava só. Junto dele estava Maria de Madalena, o Cirineu e mais alguns amigos, todos mostrando sorriso franco e felicidade suprema. O céu era uma abóboda crivada de estrelas cintilantes e uma belíssima lua cheia. Mostrava que era a noite. Agora, pasme, padre. Jesus, seus amigos e Maria de Madalena, todos usavam anéis de caveira. Sabe o que o Duque queria dizer com essas discrepâncias tão perceptíveis? Sabe que mensagem ele tentou passar, adulterando tão gritantemente essas passagens evangélicas? Sinceramente, não. Quantos padres estiveram aqui depois de domingos e fugiram na calada da noite? 6. Se o Senhor, que também faz muitas perguntas, sumir, será o 7º.
Felipo sentiu a adrenalina ser despejada torrencialmente em suas veias. O rosto de Dante tinha expressão grave e seus olhos o encaravam, ameaçadores. Está me ameaçando, Dante? Ou é apenas o cansaço e a fome que se abatem sobre mim, me fazendo enlouquecer? Nada existe de ameaçador em minha colocação. Sabe o que é a doação de Constantino? Sabe exatamente o que foi legado ao Papa Silvestre e seus sucessores? Não, senhor. A cidade de Roma com todo o território da Itália. As províncias ocidentais, as regiões setentrionais, que inclui a Lombardia, a Venécia e a Ístria. A Sé de Roma tem plenos poderes sobre os patriarcas de Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Jerusalém. Quem o Papa coroar será rei. Quem ele derrubar do trono, a ele não volta mais. O bispo de Roma, ou Santo Padre, é o Senhor dos bispos, entre aspas. A Sé romana e todo o clero estão subordinados a ele. Tem o poder de vida e de morte sobre qualquer pessoa do Império Romano, do Ocidente. Está me ameaçando, padre? Ou é apenas o medo e a revolta que se abatem sobre mim, me fazendo enlouquecer? Nada existe de ameaçador em minha colocação. Felipo riu por dentro. Sabia que a ameaça estava velada em suas palavras, mas era tão falsa quanto o fato de Sérgio ser uma ponte entre Deus e os homens. Achava que a doação de Constantino teria sido o maior erro do imperador convertido. Doar o império para uma instituição na pessoa de um dirigente humano e falho, e seus sucessores, sem saber quem seriam e como seriam estes, é no mínimo imprudente e insano. E acreditava que ela deveria mesmo ser revogada em favor dos moradores dos lotes de terras incontáveis, porque a igreja e seus exércitos brigavam, matavam e morriam. Mas, sempre que precisava, se valia desse poder assustador para se proteger. Agora, uma última pergunta. Quem são os guardiões do pentáculo? E a quem realmente eles pertencem? Indagou o padre. O primeiro está sob a minha guarda. Havia sido dado para os pais de Liana. O segundo estava com a senhora Mila e agora passa para Guilhermo e Josefina. O terceiro, que pertencia à família de Enzo, estava sumido. O quarto encontra-se com Guida e o quinto foi entregue à família de Domingo Brunello. Quanto à posse legal das obras, elas foram doadas pelo próprio autor a estas pessoas, que um dia resolveram doar as 5 para que ficassem juntas, como patrimônio da comunidade. Com o episódio do roubo, resolvemos que seus antigos donos se tornassem outra vez os guardiões delas. O suposto roubo teria acontecido há pouco tempo, bem depois da morte de Domingo. Como entregar um quinto quadro para a família dele? Marcelo, marido de Gina, é sobrinho de Domingo. Ele levou o quadro para a família, que mora nos arredores de Loreto. Seria possível reagrupar essa obra novamente? Eu, se não fugir na calada da noite, gostaria de tê-los ornando as paredes da igreja de novo. Com exceção do quinto, é provável que possamos fazer isso ainda hoje. Felipo sentiu certa tristeza. O quinto quadro se encontrava em Loreto. Nada na Itália era longe, mas não poderia juntar o pentáculo ainda naquele dia, como desejava. Que dia! Parecia interminável.
O sol parecia preso ao céu por um alfinete de um duende brincalhão. Sentiu-se estafado e triste. Lembrou-se de Theodora e respirou fundo. Um misto de saudade e alívio tomou conta do religioso. Ele pareceu viajar, sem sair do lugar, recordando o sorriso suave da prima do Papa. A voz de Dante o despertou do devaneio proibido. Posso voltar para o funeral? Ah, claro. Obrigado, Dante. Já estou indo também. Ao ver-se novamente sozinho, o padre fechou os olhos, ardentes pela noite mal dormida. Pensou em Theodora, mas no lugar dos cabelos longos e olhos azuis, belos como a maldição, como se expressou tão bem Mila, viu os cabelos cor de palha seca, amarrados com a fita verde abacate, e os olhos gateados de Tarsila. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bata e a porta se abrirá. Procurai e achareis. Digo-te, Felipe, que ainda hoje estará com o pentáculo reunido na sua igreja. Nada fica oculto sobre a face da terra, mas se lembre de converter este esforço e estas descobertas em auxílio a estas pessoas tão carentes de matéria e espírito. Vá em frente, amigo, estamos contigo nesta missão. Onde está o quinto quadro? Quem matou Alexandros e Dominique? Onde estão os padres desertores que nunca voltaram a Roma? Que tipo de irmandade, seita ou conspiração domina o povoado? O que existe nesta vila que incomoda tanto a Roma a ponto de um papa se arredar de lá para cá? O que aconteceu com o Duque da Calábria quando morreu pela primeira vez? Cada resposta a seu tempo, Felipe. Trabalhe e confie.